eu penso muito em comunicação também, né? Que Deus, ele se comunica com os seus filhos e ele utiliza métodos específicos de comunicação. Muitas vezes eu vou conversar algo com a minha esposa e a maneira que eu converso com a minha esposa não é a maneira que eu vou conversar com a gente aqui nessa mesa, ou com meu pai, ou com alguém que eu tenho intimidade. Muitas vezes, quando eu estou sozinho com o Gabriel, por já ter nível de intimidade com o Gabriel, a minha comunicação com o Gabriel vai em outro nível. Aí a gente está construindo algo, né? E aí, quando a gente está construindo, a gente começa a pisar em ovos. E eu penso que aí eu vou para essa perspectiva de que o homem distanciou Deus através da sua religiosidade. De fato, Deus, no Antigo Testamento, a gente vai ver a manifestação através de altares, a gente vai ver manifestações através de teofanias, a gente vai ver manifestação através dos profetas, dos juízes, aí vai seguindo. Aí você tem Jesus andando já entre nós e se comunicando tete a tete. Sim. E aí parece que vai ficando, para um leigo, uma bagunça, porque uma hora Deus precisa de um altar, na outra hora Deus se manifesta através do Filho dele. E agora? Agora é a parte mais linda da história, que é onde eu não preciso mais de uma voz. Deus pode utilizar uma voz audível, Deus pode utilizar o profeta, Deus com certeza está utilizando a Escritura, mas hoje nós temos um Paráclitos, né? Nós temos um amigo, nós temos um Consolador em nós, e é a primeira vez que esse vocal de Deus, ele não vem mais de fora, mas sim de dentro. Exato. E por que muitos homens às vezes estão perdidos? Nesse sentido, porque a gente tem uma casca de religiosidade à nossa volta, que nos impede de entender que hoje há nível de intimidade para ouvir de dentro. Perfeito. Eu estava até conversando com a galera essas semanas que passaram. A gente tem falado um pouquinho sobre o Espírito Santo, né? E a respeito das manifestações, como Deus se manifestou no Antigo Testamento, e aí surge a promessa do Deus Emanuel, né? Deus conosco, o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, e ali no final da sua vida Jesus diz: olha, é melhor que eu vá. Cara, Tá isso aqui para mim é loucura, porque o que poderia ser melhor do que Jesus? Deus conosco, o que é melhor do que isso? E aí ele diz: porque se eu não for, o Consolador não virá. Uau. E agora não é mais Deus conosco, mas Deus em nós. Então agora nós temos o Espírito dentro de nós. Ele fala ao nosso coração. E isso que você falou da comunicação, eu só queria puxar um gancho do que você falou e do que você falou, Gabriel, de que eu enxergo assim, não estou botando erro também no que você falou, mas eu enxergo da visão de que não é nem que Deus não fala com todo mundo, mas é porque o entendimento do homem está tão obscurecido pelo pecado, porque é o que Romanos diz: todos estão mortos, cara. Não há quem deseje Deus. Espiritualmente falando, o homem está morto para tudo aquilo que é espiritual. E por isso ele não ouve Deus, até que Deus o toque e o faça ouvir a voz chamando para perto, chamando para caminhar. E eu sempre gosto de dizer a respeito de pureza de coração, né? Porque a gente ama ouvir Deus, a gente ama sentir Deus, mas a Bíblia fala assim: os puros de coração verão a Deus. E aí eu me questionando, eu falei: se os puros verão a Deus, isso então é uma promessa para o reino vindouro? É isso? Mas como assim, se quando Jesus vier todo olho verá? Então esse versículo não está falando de uma era vindoura. Os puros de coração verão a Deus hoje. E aí eu fui ver o significado do ver no versículo. E ver significa ouvir, ver significa perceber com a mente, experimentar com a mente, experimentar com o coração. Então, os puros de coração é como se eles tivessem uma sensibilidade maior para sentir o toque de Deus, a voz de Deus. Se você me permite, pureza, a gente está falando, vou usar uma palavra que por muito tempo se trabalhou um tabu, né? Virgindade ou virgem. Sim. A virgindade, ela tem todo um teor de sensibilidade, o primeiro toque que gera arrepio, o primeiro suspiro, o primeiro tudo. Sim. Né? Vou para outro lugar agora, aquele cheiro de carro novo, que você dá vontade até de dormir dentro do carro. Sim.
Então, uma coisa que talvez eu entendo que ocorre nisso aí que você está falando, dessa comunicação, é o quê? Que quando eu estou nele, há em mim um status de pureza que faz com que a sensibilidade ela se torne maior. Exato. Porque quando eu estou no mundo, eu já sou tão afligido na minha alma por tudo, por todo Não, você pecado, tá morto, por cara. tudo. Você tá morto. E aí eu já fui tão tocado, eu já fui tão assim massageado, eu já fui tão castigado que eu não sinto mais nada, eu tô numa inércia. Sim. É Perfeito. bem por isso, é bem por Perfeito. aí. Mas Então, tanto que eu falo assim, cara, quer desenvolver mais relacionamento com Deus, você quer ter mais sensibilidade, cara, busca a pureza de coração. Busca a pureza de coração mesmo, assim, não é você se abster do sexo com a namorada, não é você se abster da pornografia. Cara, aquilo que o seu coração é podre, é inveja, é você ter um sentimento por alguma mulher que ninguém vê. Tipo assim, tudo. Quer ouvir Deus melhor? Procura a pureza de coração. Não só se abster dessas coisas, né? não Não só. Pelo amor de Deus.